como lidar com as crenças ou com aquela crença de que não é possível ser um terapeuta de 10 mil por mês. Como fazer com essas memórias inconscientes, com esses pensamentos que vêm. Algumas pessoas reagem a isso se sentindo incapazes, mesmo sabendo que podem, mesmo tendo esse conhecimento, essa consciência de que isso é uma possibilidade. Outras pessoas entram em conflito, em combate, né? E aí elas dizem, Isso tá errado, isso não pode, isso não dá. e aí elas tentam rebater. Mas a grande verdade é que existe uma relação assim meio que de amor e ódio com a ideia de ter mais sucesso, de crescer profissionalmente e de ser um terapeuta de 10 mil por mês. Então, hoje nós vamos falar de algumas nuances aí. Pode ser que esse vídeo seja um tanto quanto polêmico, mas tá tudo bem, porque não é sobre o que o outro pensa, e sim sobre o que eu vivo internamente. Quando as pessoas criticam muitas vezes esse tipo de conteúdo, eu sempre leio pensando que não é sobre o que eu digo, eu, Kátia Bazan, é sobre o que essa pessoa pensa sobre si mesma. Eu nunca consigo, ou nunca mais consegui olhar com esse olhar de ofensa. Eu não vou dizer que às vezes, dependendo do comentário, a gente fica chateado em ver, em ouvir algumas coisas que às vezes não tem nexo nenhum, né? Porque a pessoa às vezes nem se informou direito e tá falando um monte de coisa. Mas eu sempre paro tudo, respiro e penso que as críticas não é sobre o que a Kátia Bazan fala, não é sobre o que eu, Kátia Bazan, acredito, é sobre o que a pessoa acredita sobre si mesma. Então, isso já é um primeiro passo para a gente começar a se libertar da ideia de que não é possível, porque sim, é possível. E nós temos vários depoimentos aqui no canal do YouTube, ou se você está vendo esse vídeo no Instagram, lá no canal do YouTube a gente tem vários vídeos, depoimentos de pessoas que estão tendo resultados incríveis com Top Terapeuta. E que são terapeutas de 10 mil por mês. Então essa realidade, ela é possível. Talvez agora você não esteja acreditando que ela é, mas ela será se você assim quiser e se você se colocar à disposição para isso. Então, vamos juntos hoje para eu te dar algumas dicas sobre como começar a virar essa chave para você ter a crença, acreditar que sim, é possível para você também, como é possível para muitos outros terapeutas. Primeira coisa essencial é você parar de acreditar que você precisa de algo, de alguém, de alguma coisa que seja o que vai te dar esse resultado. Porque a gente entra muitas vezes a gente entra naquela consciência do salvador. Nós somos educados, nós somos programados para acreditar que sempre alguém vai nos fazer ter um resultado melhor, chegar naquele objetivo, ter aquele incentivo. A gente sempre tá procurando a bala de prata, né? Tipo, alguém vai vir com a bala de prata, alguém vai me dar uma super ideia, alguém vai ser a pessoa que vai me levar para esse caminho, algo mágico, incrível vai acontecer. Só que não. Não é assim que funciona, gente. Porque essa mágica, essa fórmula mágica que a gente busca lá fora, ela não tá fora, ela tá dentro. Então, quando você acredita que você tem que ter um diploma, uma faculdade, uma formação, desculpa aí os que amam faculdade, formação e que adoram vir aqui comentar e dizer Que absurdo, Kátia! Você fica dizendo que as pessoas não têm que ter formação. como se eu falasse isso, né? Eu nunca falo isso. O que eu digo é, você precisa sim ter cursos, ser capacitado, mas sinceramente, se você for olhar, eu particularmente estava refletindo hoje, meditando sobre isso. A grande maioria das pessoas que eu conheço hoje, que são muito bem-sucedidas, pessoas que estão indo muito bem nas suas carreiras, nas suas vidas, ou elas fizeram faculdade e não usam nada do que aprenderam na faculdade, porque foram buscar outro tipo de conhecimento para sanar a necessidade que elas precisavam, ou são pessoas que sequer têm faculdade. Se você for estudar as pessoas que têm mais sucesso no mundo, as pessoas que são bilionárias, muitas não têm faculdade, ou fizeram depois de ter sucesso. Mas não foi o curso, a faculdade, o diploma que transformaram elas em pessoas de sucesso. Ou seja, gente, é uma crença, uma programação mental enraizada dentro da gente que faz a gente se diminuir por não ter a bendita da faculdade. Hoje eu fiz faculdade, fiz pedagogia, porque na época eu tive aquela pressão de sair do ensino médio, fazer uma faculdade, e eu tinha essa ilusão, eu achava que eu tinha que ter um diploma de uma faculdade, eu acreditava nisso, era um sonho para mim. Hoje em dia, eu nunca mais estudei em nenhuma universidade, porque o que eu busco fora. Dentro da universidade eu não aprendi nada do que eu faço hoje. Algumas coisas me ajudam, né? A questão de ter mais didática, de levar as coisas para prática, acho que isso veio muito da minha escola, né, de pedagogia, de magistério, enfim, mas foi ir pra vida, foi ir pra ação que fez eu mudar a minha realidade. Então, quando se trata de ser um terapeuta de 10 mil por mês, uma das coisas que eu parei de buscar foi
fazer um monte de curso achando que quanto mais técnica eu tinha, mais cliente eu ia ter. Quanto mais técnica eu conheço, mais os clientes vão vir. Gente, os clientes nem sabem o que a gente faz direito. As nossas técnicas, elas são compreendidas por terapeutas, por pessoas da área. Os nossos clientes sequer sabem o que é que a gente faz, especificamente falando. Eles vêm porque eles querem ajuda, eles precisam de uma transformação de vida, eles estão passando por uma dor, eles querem que alguém estenda a mão para eles e ajude eles a encontrar um caminho, uma melhor solução. Então esse é o primeiro ponto que é essencial. Outra questão que eu vejo a galera se pegando muito nisso é: mas a terapia holística, por ser autorregulamentada, por não ter um conselho, uma associação, um órgão que regulamente, não é confiável. Caramba, gente, que crença limitante do caramba essa. Tem um monte de médico, psicólogo, psiquiatra, profissional que tem carteirinha, que tem faculdade, que tem curso, que tem isso, que tem aquilo, não tem ética, não tem integridade e faz maracutaia. Aí vem me dizer que isso vai, sim, fazer as pessoas serem mais conscientes. Eu não sou contra regulamentar, eu não sou contra fazer uma faculdade, um curso superior. Mas se você fizer tudo isso e não tiver integridade no seu trabalho, e não tiver estudando outras coisas, ou melhor, nunca parar de estudar, você não vai conseguir ser um profissional bem-sucedido. Me desculpa, não vai conseguir. Eu, particularmente, sou uma pessoa que estudo todo santo dia. Não necessariamente fico fazendo um monte de curso, mas eu leio todo dia, eu olho vídeos para estudar todos os dias. Eu sou uma pessoa que estudo constantemente, eu não paro nunca. Eu não vou dormir um dia na minha vida sem estudar. É um compromisso que eu selei comigo mesma, porque eu quero sim ser uma profissional melhor, uma empresária melhor, e eu quero poder contribuir cada vez mais com a vida das pessoas. Então essa história de ir lá fazer um curso, uma formação, uma faculdade, sei lá o quê, terminou, ganhou o diploma, agora eu já recebi o cheque de bilionário, milionário, você é a pessoa mais bem-sucedida do mundo. Isso não é assim que acontece. Para você seguir no seu crescimento, para você ter mais sucesso, para você ter mais clientes, para as coisas fluírem, você precisa estudar todos os dias, constantemente. No mínimo, tirar algum tempo na sua semana para estudar, porque vai exigir que você se modernize, que você busque novas alternativas. O mundo está em constante movimento. Você viu o que a pandemia fez, revirou a vida de todo mundo. E as pessoas que estavam muito despreparadas, as pessoas que pensam muito dentro da caixinha, né? Não fora da caixa, são as pessoas que mais sofreram, porque elas não estavam abertas para inovar, elas não estavam abertas para fazer algo diferente, e essas pessoas são as que mais sofrem sempre. Então essa coisa de você ter que seguir uma regra é legal, tem que ter, para ter uma organização, para ter uma ordem. A vida segue uma ordem. A lei da hierarquia tá aqui para nos ensinar que tudo segue uma ordem, mas você tem que entender que essa ordem é uma ordem natural, não tem que ser uma ordem forçada, no sentido de você eu nunca vou ser bem-sucedido porque a terapia holística não tem hoje uma faculdade especificamente para ser feita. Não, gente, não é assim que funciona. E eu preciso quebrar algumas objeções com relação a isso, porque eu sei que essas crenças fazem você não ser um terapeuta de 10 mil. Você fica preso em tantos detalhes que eles são importantes, mas tem outras coisas tão importantes quanto que você precisa olhar. Eu nunca incentivei ninguém a ser um profissional de terapia holística sem estudar. Nunca. Eu nunca falei isso em lugar nenhum. Mas quando as pessoas olham um vídeo pela metade, leem as coisas pela metade, elas não entendem a mensagem. E aí elas interpretam do jeito que elas acham que tem que ser. Então eu tô falando disso porque eu vejo que tem muita gente por aí que acaba não indo adiante, não se colocando no mercado de trabalho, porque elas se sentem incapazes, porque elas são atacadas e muitas vezes elas não sabem direito como fazer, como se posicionar. Tem muita gente que tem um monte de formação e não é bem sucedida. Tem muita gente por aí que tem todas as credenciais possíveis e imaginárias e não fazem um trabalho competente, porque a competência vem da forma como você vai criando habilidades, da forma como você entra no jogo da experiência, de fazer, de praticar, de usar o conhecimento para mudar a sua própria vida, de levar esse conhecimento adiante, de ajudar as pessoas, de se dedicar todos os dias. Isso é o que faz a diferença. E se eu for pensar na Kátia, quando ela era terapeuta, ganhava seus 2, 3 mil, e a Kátia que passou a ganhar 10 mil por mês, o que mudou? A confiança mudou. Eu parei de olhar e de ouvir pessoas que só criticavam e comecei a buscar apoio nas pessoas que acreditavam em mim. Isso é essencial. Eu parei de acreditar que alguém ia me salvar, me tirar da situação que eu tava, e eu comecei a entender que eu era responsável. E eu comecei a criar a minha própria realidade. As circunstâncias não determinam a sua vida. Se você tá vivendo uma situação agora, um conflito agora, isso não determina quem você vai ser. Determina quem você é. Mas quem você quer ser pode mudar agora. E todo o processo começa aqui dentro. Quando a gente muda essas crenças que a gente tem de que não é possível, de que não é capaz, de que não pode. Porque isso, porque aquilo, porque isso, são só desculpas que a gente usa. Não há desculpa.
desculpa. Claro, você tem que ter uma formação, você tem que ter um curso, você tem que ser capacitado para exercer a profissão. Claro que sim. Mas a questão da profissão ser autorregulamentada, gente, não é a Kátia que tá dizendo. É a lei. Vai estudar, vai entender, vai estudar, vai ler sobre o assunto, vai ver o que tá acontecendo, vai falar com um advogado, vai falar com alguém que entende. O que eu trago para vocês de informação, eu tenho advogados que me ajudam a pesquisar sobre isso. Eu não tiro da minha cabeça. E sim, essa é a realidade da nossa profissão hoje no Brasil. Ela é uma profissão autorregulamentada. Ou seja, não existe regulamento, decreto ou lei determinando exatamente o que um profissional precisa para exercer a profissão. Mas é exigido sim que você tenha cursos na área, que você seja capacitado para atender as pessoas. E eu sempre falo isto, só que as pessoas só leem o que elas querem, não a realidade, não o que está sendo dito. Então eu tô falando tudo isso para começar a limpar a mente das pessoas que têm capacidade e que estão se sentindo intimidadas nesse momento, porque se deixam levar sem se informar. Então por isso que eu informo tanto, por isso que eu falo tanto, por isso que eu bato tanto nisso, porque as pessoas precisam entender, não tá fora o que você precisa, simplesmente. Você precisa blindar a sua confiança, você precisa estar ali, focado em fazer o que você sabe que você veio fazer nesse mundo. Se você tiver comprometimento, dedicação, o conhecimento necessário, estudar, se dedicar verdadeiramente para isso, você vai ser um profissional bem-sucedido. Esses pontos foram pontos de virada para eu me tornar uma terapeuta de 10 mil por mês. Como eu disse, eu falei que eu ia falar com você sobre como começar a virar essa chave. Isso aqui não é tudo. Isso aqui é só um primeiro passo para você começar a virar essa chave aí dentro e acreditar que você pode ser um terapeuta de 10 mil por mês. Esse é o primeiro ponto. É o primeiro passo, gente. Acreditar que é possível para mim. Essa realidade será minha. Ela já está em mim. Quando eu acredito nisso, as coisas começam a acontecer verdadeiramente na minha vida, tá? E então eu já aproveito para dizer que se você quer saber o caminho, o método para você começar a construir essa realidade de ser um terapeuta de 10 mil por mês na prática, vem com a gente para a Semana Terapeuta 10K, que a gente já tá organizando, logo logo vai começar. Talvez você vai ver esse vídeo em outro momento, mas se você estiver vendo em outro momento que já passou a semana, fica ligado, porque constantemente a gente faz ao longo do ano. E a gente promove uma semana especial, um evento online para falar mais do Top Terapeuta, abrimos as inscrições do curso para justamente as pessoas terem a formação em terapia holística. É muito engraçado, né? Porque eu não falaria disso se eu não oferecesse isso para as pessoas, né? Então seria uma coisa incoerente, né? Eu dizer que não pode ter uma formação se eu vendo isso. Então é meio fora, né? A interpretação que algumas pessoas fazem. Mas ok, olha só. O curso Top Terapeuta, ele é uma formação em terapia holística e também um método que te ensina a ser um terapeuta de 10 mil por mês. Então fica ligadinho com a gente, porque você pode fazer parte das novas turmas que vão surgindo e desses profissionais que estão sendo profissionais de sucesso na área, tá bom? Um beijo! E se não se inscreveu nesse canal, aproveita para se inscrever, ativa o sininho das notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!